Olá, tocáveis ouvintes! Hoje sou eu que conduzo a programação da Radiola Toque Mágico. O delegado Davel intimou a nova locutora. Na verdade, ele está intimando todo mundo. Cuidado! Ele pode intimar até você. Nesta programação, vou dividir com vocês alguns segredos do bairro Toque Mágico, a relação desse com o livro Um Dia de Exceção e principalmente o que aconteceu depois daquela entrevista com o locutor sumido. E no fim dessa programação, darei minha opinião e quem seria o principal suspeito. Radiola Toque Mágico, o toque nada mágico. Sejam todos bem-vindos. Sem mais delongas, começamos com notícias nada imparciais. Nova locutora da Radiola Toque Mágico foi intimada. Após o desaparecimento do locutor João Canva, o delegado Davel intimou alguns suspeitos. Dentro de sua lista, inclui a nova locutora que assumiu o posto após o desaparecimento do locutor João Canva. João Canva está desaparecido desde a última entrevista que ele deu à criadora da Radiola Toque Mágico. O delegado Davel não divulgou a lista de suspeitos. Apenas afirmou que abriu as investigações e que está intimando os suspeitos. Até agora sabemos que um dos suspeitos está incluso a nova locutora da Radiola Toque Mágico. Na última notícia divulgada aqui mesmo na Radiola Toque Mágico, o delegado Davel apenas afirmou que todos são suspeitos, entre os candidatos, os ouvintes, até mesmo a criadora da Radiola Toque Mágico. Será que eu, sendo a criadora da Radiola Toque Mágico, sou suspeita? Eu não tenho nada a ver com esse sumiço. Ele não faz o trabalho direito, some, desaparece e agora todo mundo é suspeito. Eu tenho mais coisa o que fazer. Para mais informações sobre o sumiço e as intimações do delegado Davel, fique conectado para mais aqui na Radiola Toque Mágico. Tocáveis ouvintes, que notícia bombástica! Essa intimação da nova locutora da Radiola Toque Mágico. Nem eu, que sou criadora da própria rádio, não estava sabendo dessa intimação e que ia começar logo com ela. Até pensei que ele ia intimar primeiro a mim, mas não. Preferiu intimar a nossa nova locutora, a esse delegado Davel, sempre nos surpreendendo. Mas devido à repercussão positiva da nossa transmissão sobre as playlists das programações nada programáveis da nossa Radiola Toque Mágico, esse momento decidi dividir com vocês, tocáveis ouvintes, alguns segredos do bairro Toque Mágico e principalmente a relação desse com o livro Um Dia de Exceção. Agora vou contar alguns segredos. Então começa segredos nada confidenciais. Quem acompanha o canal, na verdade quem acompanha a Radiola Toque Mágico, sabe que ela é baseada em um livro da criadora que se chama Um Dia de Exceção. Neste livro, alguns personagens que estão aí como protagonistas dessa nossa sintonia radiofônica,
eles vieram deste livro. Por exemplo, o Galton, Tijoca, até o Jumentino. Mas realmente o que vocês não sabem é que Jumentino, ele nem era personagem principal. Ele apareceu como um secundarista ou talvez até um figurante em um dos capítulos do livro Um Dia de Exceção. Aliás, ele nem tinha esse nome de Jumentino, como algum personagem falou no dia de uma das entrevistas ou debate. Jumentino só recebeu esse nome após ele se candidatar a representante do bairro. Que inusitada essa informação, né, gente? Será que Jumentino tem condições de ganhar essa eleição? Mas também essa eleição não sai, né? Não sai de jeito nenhum. Que recesso, tá parecendo mais umas férias, esse recesso. Já o candidato Galton, ele é um personagem, tanto no livro como no bairro Toque Mágico, na radiola, como ele se apresenta. É um personagem que ninguém sabe se ele tem emprego, sabe que ele tem filhos, tem uma família, mas não se sabe muito se ele tem emprego e agora está se aventurando a ser candidato a representante do bairro Toque Mágico. Mas me parece que ele é um personagem que não se dá muito bem com a família. Pelo menos é assim que ele é tratado no livro Um Dia de Exceção. Apesar que é uma visão de uma das narradoras do livro. Ai, meu Deus, como é muito complicado essa situação. Será que ele está na lista de um dos suspeitos pelo sumiço do locutor? Agora temos o Tijoca, um dos também candidatos a representante do bairro Toque Mágico. Um personagem aí falou que ele, antes de ser vendedor de mandioca, ele era entregador. Isto só é comprovado mesmo se é realmente fato ou não, apenas no livro Um Dia de Exceção. Lá realmente mostra um pouco do seu lado da sua profissão antes mesmo dele ser candidato. Mas que mistério, viu? Esses personagens sempre nos surpreendem. Mas o que mais me surpreendeu foi que Tijoca, ele é um candidato completo, porque ele sabe empreender, ele sabe resolver os problemas, ele sabe realmente, ele é criativo, ele fez até um jingle muito criativo, esse candidato. Se ele não deve para certo na parte de administrar um bairro, dá para ele seguir a carreira de artista, porque ele é muito completo. Mas será mesmo que ele já foi entregador mesmo? Além desses personagens, ainda temos que apareceu na nossa programação Nada Programável, Polifonso e Odavel. Personagens que realmente marcam a nossa trajetória radiofônica. Odavel, um delegado altamente capacitado, será? Desculpe, delegado Odavel, mas acabei me atrapalhando aqui. Então, o delegado Odavel, altamente capacitado para resolver casos de forma muito rápida, como é mostrado no livro Um Dia de Exceção, agora enfrenta mais um mistério altamente complexo para ser solucionado em suas mãos. Conhecido como o delegado que resolve rapidamente os casos mais inusitados do bairro Toque Mágico, agora enfrenta um complexo mistério que ele vai ter
que usar muito a sua perspicácia para resolver. Na mesma linha do delegado Odavel, segue outro personagem, agora mais voltado para a defesa, o advogado Tobé Dias, que também é um personagem que participa em muitos capítulos do livro Um Dia de Exceção. Apesar de ele, o personagem Tobé Dias, não aparecer em forma de fala, não teve sua voz registrada na programação da radiola, mas sempre ele é citado toda vez que há um problema de acusação prevista. A defesa desse advogado é tão eficaz que ele consegue inverter a acusação em que o réu consegue ser livre e tornar-se inocente. É incrível. Eu nunca vi um negócio desse. Tem muitos casos lá no livro. Você não pode perder, porque é incrível mesmo. Você já viu um advogado conseguir reverter uma acusação e ao mesmo tempo se acusar e acabar indo preso? Isso realmente é algo inusitado em toda a área literária. Sim, não podemos esquecer do personagem Polifonso, que em um dos recados que ele deu, uns comentários na verdade que ele deu, foi criticando o próprio candidato Tijoca. Na verdade, comentando uma fala do candidato Tijoca, em que ele se viu prejudicado ao ser mencionado durante uma entrevista em que o candidato deu e citou o nome dele. Polifonso é o irmão de Galton. Ele faz parte dessa, e também de Tobé Dias. Ele também faz parte dessa família que está envolvida dentro do livro Um Dia de Exceção. Além disso, Polifonso também participa de uma das programações, às vezes ele aparece em uma das nossas programações nada programáveis da nossa radiola Toque Mágico. Não sei se vocês perceberam, mas o Polifonso é um personagem bastante caricato, pois ele tem uma sinceridade, uma rispidez ao falar sobre alguns temas que envolvem o universo da radiola. E não é diferente no livro Um Dia de Exceção. Ou será diferente? Nestas últimas programações, também surgiu um personagem bastante interessante, que se chama Olidoro. Ele é pai de Polifonso, Tobé Dias e de Galton. Claro que é pai de outros personagens que ainda não apareceram na nossa radiola. O mais inusitado é que surgiu um tal de testamento do Senhor Olidoro, que ninguém sabe se é verdadeiro, se é falso, o que consta e mesmo se ele está vivo ou não. Muitos estão falando que ele está vivo, outros não. Mas será que ele está vivo? Isso é o maior segredo da nossa radiola Toque Mágico e principalmente do bairro Toque Mágico. Mas o maior segredo a ser revelado nem é esse testamento, e sim em relação a que Olidoro é um dos patriarcas do bairro Toque Mágico. Mas não sei se vocês perceberam que o nome dessa família, Galton, Tobé Dias, Polifonso e outros que ainda não apareceram, eles têm uns nomes bem peculiares, né? Muito esquisitos os nomes deles. Mas tudo tem uma justificativa. Será que eu tenho que fazer outro livro justificando o nome de cada um? Mas fora dos personagens, ainda temos os mascotes da radiola. Por que decidi fazer os mascotes? Um mascote feminino e outro masculino.
Como a radiola Toque Mágico não tem, é mais visada a audição, as vozes, as reações auditivas, os efeitos sonoros, achei viável, como estamos nas plataformas visuais, YouTube, TikTok, Instagram e etc. E elas visam muito a parte visual, então achei necessário colocar pelo menos a imagem, né? A ilustração de 2 mascotes que representassem o universo da radiola. Mas o que vocês acharam desses mascotes? Vocês gostaram? Eu achei muito fofo. Uma coisa que eu já tinha respondido naquela entrevista do locutor desaparecido e que eu acho que é necessário reforçar aqui nesta programação é que porque eu não uso a minha voz natural para os demais vídeos, e sim vozes de locutores, vozes sintéticas, porque tudo tem uma estratégia. Primeiro, não posso ocupar a vaga dos locutores, eu sou a criadora, então meus locutores, eles que têm que trabalhar, né? Não sou eu já tenho outras partes para administrar, editar e etc. Mas por que eu apareci agora, né? Em alguns vídeos aparecem a minha voz. Primeiro, surgiram dúvidas a respeito da composição da programação. Depois surgiu essa questão do locutor desaparecer. Agora a nova locutora foi intimada. Então não tem como ficar recontratando novos locutores para assumir um posto temporariamente. Então eu tive que vir e esclarecer, e nada mais justo a própria criadora esclarecer alguns pontos sobre a programação nada programável da radiola Toque Mágico. Quem acompanha a programação nada programável da radiola Toque Mágico também deve ter percebido que, dentre as programações, temos os momentos nada artísticos ou trechos nada musicais, em que, às vezes, utilizo áudios da biblioteca do YouTube, às vezes músicas, estilos musicais que aparecem na programação. Mas aonde eu quero chegar é que na programação, nessas 2 programações principalmente, os poemas e as canções são todas autorais, pertencem à criadora que aqui vos falo. Mas por que eu não canto e nem declamo, recito, pode ser assim dizer, os poemas em que realmente são de minha autoria? Pois a minha dicção, ao meu ver, não é tão eloquente para declamar um poema e muito menos cantar uma canção. Até cantei uma canção, mas não tive tantas visualizações, e nem elogios, nem críticas, nem nada, nem vaias. É por isso que deixei a critério da inteligência artificial fazer esse papel de cantar, musicalizar, porém, modesta parte, elas ainda não fazem o que eu realmente quero, pois eu já tenho uma melodia das canções, o ritmo, mas não fica como eu quero. Mesmo assim, continuo utilizando, cantando, compondo, até porque, né, as minhas canções não são nada comerciais, né? Então ninguém se interessa e eu vou cantando pro vento. Quem sabe um dia elas mesmo acabam e ficam como estão, não sei. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia alguém se interessa, nem que seja para uma liberação de graça. Desculpe, tocável ouvinte, acabei desabafando sem querer.
Mas voltando para o contexto da Radiola Toque Mágico, porque as programações nada programáveis, até o slogan da Radiola tem um nada. Programação, nada programável. Radiola Toque Mágico. O toque nada mágico. Por ser uma rádio fictícia, o uso do nada no meio da expressão estabelece uma negação ao termo que está sendo dito, trazendo assim uma comicidade, uma linguagem cômica, humor, entretenimento, que é o objetivo da Radiola Toque Mágico. Dessa forma, tira toda a seriedade que tem as rádios realistas, as rádios que existem atualmente, que trazem notícia, entrevista, podcast e outras coisas mais. Eu sei que ninguém perguntou, mas era necessário esclarecer, pois esta radiola tem muitas histórias que chega a ser infinita. Se você, tocado ouvinte, gostou de saber um pouco sobre a radiola, curte este vídeo, se inscreva para ver a continuação dessa saga e responda nos comentários quem vai ser o próximo a ser intimado. Espero que não seja eu. Nos vejamos na próxima sintonia. Radiola Toque Mágico, o toque nada mágico.